Ave Maria Imaculada, sem pecado concebida. Sejam bem-vindos a mais uma Curiosidade Católica. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu ok aqui embaixo, se inscreva no canal e assine o sininho de notificação para que você possa receber mais vídeos como este no seu celular e possa manter-se informado sobre as curiosidades católicas. Nós gostaríamos de hoje responder a uma pergunta de um dos nossos participantes, que é da TV JG Oficial. Ele nos pergunta por que não se pode ordenar sacerdotes, assim como há pastoras ordenadas. Bom, primeiro nós temos que começar do básico. Nós temos que tirar esse conceito de que o sacerdócio ele é uma classe superior, social, que ela impera sobre os demais. Primeiramente, o sacerdócio não é isso. O sacerdócio, ele é serviço de Deus, para Deus, ao povo. É outra coisa. Ele não é um status social como um prefeito, como qualquer outra autoridade política ou pública. Ela é algo diferente. Ela é um serviço de Deus, né? É um serviço para Deus, primeiramente. Então, ela não tem essa questão de superioridade. Ao contrário, o sacerdócio ele traz muito em si aquela carga de um fardo pesado. Aqueles que são sacerdotes confirmam que é muita responsabilidade. Então, primeiro nós temos que tirar esse conceito. Porque geralmente essas perguntas vêm muito principalmente de influências do feminismo, que querem que a igreja abra espaço para as mulheres serem ordenadas, porque elas se sentem diminuídas, tal, né? Se sentem menosprezadas e se sentem inferiores aos homens. A realidade não é essa que a igreja vê. A igreja não vê como sentido de superioridade ou inferioridade, mas vê primeiramente como uma eleição de Deus. Nós temos que entender que na história do sacerdócio no Senhor, ela começa no Antigo Testamento, aqui na nossa Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 28, em que o próprio Senhor fala a Moisés quem ele quer que sejam os eleitos dele. Capítulo 28, versículo 1. Fazei vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Araão, teus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Araão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filho de Araão. Então aqui, no Antigo Testamento, nós temos já o primeiro sinal de que Deus elege os homens. Ele, por autoescolha, elege. Ele elege quem ele quer. Quando quer, como quer. Deus dá o dom para quem ele quer, quando quer e da forma que ele quer. Se ele quis dar aos homens, foi uma escolha do Senhor. Se é um serviço a ele, nada mais justo que ele dar aquilo que ele quer. Por exemplo, um dono de uma empresa. Um dono de uma empresa, ele vai fornecer ferramentas para o seu operário. Ele vai oferecer as ferramentas que ele quer. Então, da mesma forma, nosso Senhor usou da ferramenta varão, o homem, vir, né, em latim, para o seu próprio serviço. Nós vemos isso, por exemplo, dentro da escolha dos 12 apóstolos. Jesus Cristo escolhe entre os seus discípulos, 72, ele escolhe 12 apóstolos. Né? Ele escolhe 12 apóstolos. Todos homens, todos varão. Por quê? Porque os homens são melhores? De maneira alguma. Se nós formos considerar por dignidade, nada mais digno de receber tal dom e tal ministério do sacerdócio do que a própria Maria Santíssima. Maria Santíssima foi a primeira que adorou Jesus. Foi a primeira que serviu, serviu como sacerdócio no seu ventre. Foi a primeira que cuidou de Nosso Senhor. Se for para escolher uma mulher, nada mais digno do que ela. No entanto, nem mesmo ela, sendo a mãe de todas, a mais pura do que os apóstolos, abaixo de Deus, por graça, né? Nem ela foi eleita como uma sacerdotisa. Foi a vontade do Senhor assim. Né? Agora, a igreja,
ela conserva isso no que nós chamamos de tradição, com letra maiúscula. Ela conserva essa tradição de que se o Senhor escolheu homens, então ela continua ordenando homens. Foi um continuar daquilo que Deus já havia feito. Agora, uma outra fonte que explica um pouco melhor sobre isso é aqui no nosso livro, o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 3, o sacramento do serviço da comunhão, que vai falar exatamente sobre o sacerdócio, ele vai falar no sexto versículo assim: quem pode receber esse sacramento? Citando o sacerdócio, né? Quem pode receber esse sacramento no sacerdócio? Ele diz no seu número 1577. Só um varão, homem, batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens, homens, para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12. A Igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. E ele continua aqui no seu número 1578. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. De fato, ninguém pode arrogar-se a si mesmo este cargo. A pessoa é chamada por Deus a esta honra. Aquele que crê verifica em si os sinais do chamado divino ao ministério ordenado. Deve submeter humildemente seu desejo à autoridade da Igreja, a qual cabe a responsabilidade e o direito de convocar alguém para receber as ordens. Como toda graça, esse sacramento não pode ser recebido a não ser como um dom imérito. Isso é o que nós trazemos aqui, o Catecismo da Igreja Católica. Você pode conferir aí na sua casa. Se você não tem, você pode ir numa banca católica e adquirir, que você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Um segundo livro que vai confirmar exatamente isso que fala é esse livro muito bom, que eu gosto muito, é o Código de Direito Canônico. Aqui estão compiladas as regras da Igreja, algumas coisas menores, sobre até mesmo sobre o sacerdócio, sobre o candidato, quais são as qualidades que ele tem que ter, quais os objetivos que ele tem que cumprir, né? E aqui mesmo, no Código de Direito Canônico, no cano 1024, no capítulo 2, sobre os ordenados, ele vai dizer: só um varão batizado recebe validamente a ordenação sagrada. Isso é o Código de Direito Canônico falando que somente um varão pode receber a ordenação sagrada. O que acontece se por via um bispo ordena uma mulher, suponhamos assim? Se ele ordena uma mulher contra o que está escrito aqui no Código de Direito Canônico, ele vai incorrer contra uma pena jurídica. E essa pena jurídica que ele incorre chama-se latossentense. Latossentense é a pena máxima que a Igreja pode dar canônica a um delito cometido. E essa pena máxima, ela é a excomunhão para quem está ordenando e para quem é ordenado. Suponhamos assim, uma mulher é ordenada por um bispo. No mesmo dia em que esse bispo ordena esta mulher, ele está excomungado e a mulher está excomungada, os dois no dia da ordenação dela. Então essa ordenação, ela é inválida. Então a Igreja não pode constituir uma outra coisa fora daquilo que o próprio nosso Senhor já constituiu. Se nosso Senhor já deu esse mandato, então cabe à Igreja simplesmente obedecer. A Igreja, nós temos que entender, ela não é
uma formuladora de novas ideologias, novos dogmas, vamos criar um novo mundo. Não. Ela não há uma atualidade sobre o que o mundo. Ela não vai atualizar com os conceitos do mundo. Não é a igreja que tem que se moldar às coisas do mundo. É o mundo que tem que se moldar às coisas da igreja. A igreja não cabe no mundo, mas o mundo cabe dentro da igreja. Então, se nós queremos ter essa consciência de que queremos servir a Deus, queremos amar a Deus, temos que estar submissos às ordens dele e não ele às nossas. Porque aí cabe a nós a fazer uma pergunta: a quem serve a quem? Nosso Senhor, é nós que servimos a Deus ou é a Deus que nos serve? Desejo a você muita paz e muita bênção. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ficamos em paz e peçamos a Jesus, sumo sacerdote, que nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.